O Thiago, que eu conheci lá atrás e também, não muito tempo atrás, eu convivi, que tem aquele olhar para o todo. O Thiago, ele ainda comunga dessa ideia ou ele entende que é importante ter essa ideia, ela um elemento importante para o desenvolver do processo, ou ela também precisa ser dosada, porque às vezes a gente não consegue tomar conta do todo. A gente tem um defeito e uma virtude que é ser um pouco centralizador, né? E quando eu falo centralizador, não é assim, no aspecto de você definir tudo sozinho, Do mas saber, sim de né? você querer tomar conta de tudo, Isso. como se fosse seu, né? Porque você chega num clube e você abraça a camisa. E para mim, legado é quando você demonstra preocupação, né, com quem está Exatamente. lá, você demonstra preocupação com o próprio clube, com o bem-estar dele. E para mim, legado é quando você ajuda alguém a se desenvolver. Quando você saiu de um lugar e alguém que estava lá, através, né, de uma palavra, através de uma ação, através de um processo, ele consegue se desenvolver, né, consegue ter uma oportunidade de melhorar e uma oportunidade, muitas vezes, né, de ser colocado numa zona de desconforto, ou até mesmo ter uma certa visibilidade, né? Eu acho que para mim acho que não tenho certeza, esse é o maior legado que você pode deixar para um clube. Os resultados eles são transitórios. Ele coloca um clube num grau e num patamar de respeito público, mas o que fica internamente para mim é o que tem mais valor, né? Porque existem muitos anônimos no futebol, né? Um clube de futebol ele é recheado de pessoas anônimas, porque ali na frente estão os jogadores, o treinador, a comissão técnica que fica na beira do campo normalmente, e tirando essas pessoas, os demais quase se tornam anônimos publicamente falando, né? Então, você valorizar essas pessoas, dar um olhar para elas, e principalmente, e a gente sabe o quanto o trabalho das pessoas que estão trabalhando no bastidor em diversas áreas, ligadas diretamente ao vestiário, e também indiretamente em toda a parte administrativa, elas são importantes para o jogar e para o vencer, sabe? Então, a preocupação com o todo, para mim, é fundamental, porque eu tenho, como treinador, eu tenho uma interferência sobre ações do jogador no jogo, ações comportamentais que esse cara tem, né? Eu sou um catalisador de coisas boas e ruins que ele pode apresentar no jogo, de acordo com o meu discurso e com o estímulo que eu possa dar a ele. Da mesma maneira, as pessoas que estão na retaguarda também o fazem. Por exemplo, você foi atleta de alto nível durante muitos anos. Quanto tempo você passou, né, fazendo ali um trabalho com massagista, com fisioterapeuta, né, com pessoas que estão ali no bastidor e que muitas e muitas vezes te deram uma palavra de incentivo, né, para que você não desanimasse, né? E não só por estar lesionado, porque faz parte da rotina você conversar com o copeiro que trabalha na Copa, né, lá o cozinheiro da cozinha, as tias da faxina, a tia da limpeza, o cara do administrativo, o cara do financeiro, o diretor de futebol, sabe? Então, todo mundo que está dentro do vestiário e fora, eles têm uma importância significativa para o andar bem do clube. Então, o meu olhar continua para o todo. E quando eu posso, né, porque assim fizeram comigo, e você foi a pessoa que fez assim comigo também, olhar para as pessoas que estão dentro do clube, mas não estão tendo o holofote para elas, e oportunizar que elas possam dar a sua opinião, manifestar o que pensam, eu sempre o faço. Treinadores das categorias de base, atletas que ali estão. Por isso que eu falo que foi um marco muito importante trabalhar na base para mim, porque eu desmistifiquei muitas coisas. Enquanto profissional que trabalhava só em clubes menores e divisões menores profissionais, eu não acreditava muito no jogador jovem, porque para a necessidade e para a demanda que eu precisava, era o jogador mais experiente que me entregava rapidamente o resultado. Né? A partir do momento que eu trabalho na formação e vejo que os jogadores têm qualidade, têm questões atléticas, né, que dão suporte para ele poder colocar a qualidade técnica dele em ação. Né? E mentalmente tem meninos que são muito fortes, sabe? Mesmo sendo jovens, são caras que são fortes para poder desempenhar. Eu perdi totalmente o medo, né, e o receio de colocar esses caras para jogar. Então, para mim, processos, de maneira geral, é você sim dar visibilidade para as pessoas, mas antes disso é você entender que existem meios,
de organização, de gestão de clube, que facilitam o teu trabalho. E quanto mais o treinador tiver inteirado desses meios, né, que podem ser protocolares, como lá um processo de um jogador que entra no departamento médico, ele passa pelo médico, fisioterapeuta, preparação física para voltar ao campo, né? Isso é um processo que existe dentro do clube. Se o treinador tiver inteirado com aquilo, né, entrosado com quem o faz, não vai ter dúvida, não vai ter mal-estar, sabe? Não vai ter aquela pressão de que os caras estão me sacaneando, que não liberam o jogador, sabe? Ou que tem um processo administrativo e o jogador, né, chega no clube, passa por todo o processo administrativo lá de preenchimento das fichas e barará, exame médico, aí ele passa pelo conhecimento do clube, lá alguém que leva ele para conhecer as estruturas, dependências, leva no museu para conhecer a estrutura, história do clube, leva o cara depois para dentro da parte técnica, o analista de desempenho pega ele, mostra o modelo de jogo do time para ele, sabe, para que ele possa, a partir daí, conversar com o treinador. E sentar na mesa do treinador e dizer, olha, conhecer o clube, conhecer como a gente joga, e a partir de agora a gente vai trabalhar assim, 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 assado. Né? E aí tu começa a desenvolver um nível de interação muito mais profundo com as pessoas que ali estão, sabe? Mas como a gente tem carência em processos, em meios que facilitem isso, porque os clubes hoje são formados por ilhas, né? Então você tem uma ilha da preparação física, você tem uma ilha do departamento médico, você tem uma ilha do administrativo, você tem uma ilha do departamento lá de análise e scout. Então, muitas vezes não existe uma conexão, né, entre elas. E aí, você não tendo comunicação, você acaba sempre ficando refém de circunstâncias muito particulares, que é um time muito bom, que é um time que tecnicamente entregue muito rápido o que você precisa e que não dependa efetivamente de uma qualidade de comunicação interna, mas que sempre vai trazer ruídos, sempre vai ter um problema ou outro, porque você vai ter que estar sempre tomando medidas paliativas, né, para apagar pequenos incêndios, porque a comunicação não é clara. Por exemplo, o simples fato, e você viu isso aí lá no Atlético, e a gente tentou trazer isso também um pouquinho para o Corinthians, o simples fato dos profissionais estarem na mesma sala, no mesmo ambiente, já oportuniza deles se olharem e comunicarem, e falarem. É uma coisa bem pequenininha, né, de você estar no mesmo ambiente. E aí você acaba naturalmente gerando comunicação, estreitando, né, os laços e melhorando naturalmente a performance do todo, né, do processo como um todo. E a partir daí, Piccoli, gera prazer, né? Gera o prazer de você fazer parte daquilo. Porque até então você é uma engrenagem, uma sem função. E aí quando você não tem clara a sua importância no processo, você não se sente valorizado, não se sentindo valorizado, você não se sente apto a dar o seu melhor, e sempre que for ouvido vai ser sempre um tom de reclamação, de desabafo, né? E isso não faz bem para o ambiente em nenhum tipo de instituição ou corporação. Eu penso que a gente teve durante muitos anos uma exigência básica para ser treinador, né? E ainda continua sendo fundamental, é você ter a capacidade de liderar. Né? Mas durante muitos anos a capacidade de liderança estava associada à chefia, né? Então o treinador era o chefe. Isso. Sabe? E eu te chamo de chefe muitas vezes brincando, mas não nesse sentido. Não, mas eu entendo. É por respeito mesmo. Tu é o boss, né? Mas era o chefe de que era o cara onde o dirigente poderia entregar a chave do clube para ele tomaria conta, né? E a primeira medida normalmente era o quê? Fechar o vestiário, daqui ninguém entra, daqui ninguém sai, nada pode sair daqui, e vivia aquele mundo ali dando suporte para os atletas. Então o conteúdo técnico, tático não era o mais importante, era você conseguir gerar um ambiente favorável para que os caras pudessem jogar. Isso era o mais importante para o treinador, sabe? Só que se a gente pegar como demanda hoje em dia, com instituições, com organizações que faturam bilhões de reais, sabe? Hoje o treinador tem que ter uma capacidade dentro de uma organização que transcende a liderança, transcende os aspectos do conhecimento técnico e acadêmico do jogo. Você tem que ter um entendimento institucional de onde esse clube pode chegar e a importância do teu papel numa decisão, né, dentro disso. Você tem que pensar também como clube, né? E talvez isso seja um futuro distante nosso ainda do Brasil, porque nós ainda não temos clubes como SA, né? É muito raro, não tem clube ainda com propriedade, clube que tem acionista, onde tem um grande acionista, um proprietário, onde você tem que
entregar resultados, e não só resultado esportivo, né? O clube tem que fechar o balanço no final do ano e ele quer saber, o treinador, qual que é a importância desse cara, desse manager no processo, sabe? Na Europa é muito mais fácil, é mais comum, na verdade, né? Fácil não, é mais comum de você ter uma exigência para o treinador que ele tem um olhar para o todo. Então você traz o jogador da formação já pensando num processo, né, de recomposição de elenco, jogador que tenha potencial, e algum jogo você vai expor o jogador porque tem que fazer a roda girar para valorizar o jogador no mercado também. Você tem que pensar no todo, né, da organização, e da comunicação tem um papel importante. Então, os aspectos da liderança hoje para o treinador, eles são muito maiores do que simplesmente a gente estar ali dentro do vestiário ou dentro do campo dando treinamento, que é importante, né, mas transcendeu a isso, e aí quem tiver um olhar mais holístico, mais macro para isso, eu acho que vai ter mais chance de sobreviver nessa roda viva. A gente é pai, né? Eu tenho duas crianças, né, com filhos, e para mim o principal desafio quando eu fui trabalhar na categoria de base do Grêmio, por exemplo, era lidar com uma geração totalmente diferente de jogadores que eu vinha lidando, né? Eu trabalhava já com jogadores profissionais, mas eu comecei a trabalhar primeiro no ano de 99 para 2000, então eu ainda peguei uma geração de atletas, sabe, que jogavam, que tinham feito ali a sua formação nos anos 90, né, 80 e pouco, final de 80, início de 90. Então, peguei esses caras ali que tinham uma relação menos profissional, sabe, com menos cuidados profissionais, com menos processos, menos organização nos trabalhos, mas que tinham uma capacidade de tomada de decisão e liderança muito presente. Os atletas dentro do campo, eles resolviam os problemas do jogo por si só, né? Eles faziam também uma autogestão do grupo muitas vezes e ajudavam o treinador. Existia uma cobrança muito maior, sabe? E tu viveu isso na pele com o atleta também, né? Até porque tu sempre foi capitão por onde passou, e os problemas se resolviam ali dentro, sabe? Então, a gente passa por uma transição onde socialmente, eu levo para uma outra esfera, a gente vive cada vez mais distante um dos outros, né? O tal do celular, o WhatsApp, as ferramentas de mídias sociais, eles aproximaram quem está distante e afastaram quem está perto, né? Então, a comunicação que acontecia de maneira tão frequente no vestiário, hoje ela diminuiu significativamente, né? Hoje, o atleta termina o treino, ele vai para onde? Vai para o seu celular e vai para as conexões que ele tem nas mídias sociais, junto com as pessoas que ele mantém contato através do celular, dá oi, tchau e vai embora. Então, a construção do vínculo, né, pessoal, ela acabou diminuindo. Hoje as relações, nós temos atletas que estão muito mais preparados em termos de conduta mental profissional, de cumprir horários, cumprir tarefas, mas que têm menos estímulos de desenvolvimento de inteligência emocional, né? Tem mais dificuldade de serem contrariados, tem mais dificuldade em lidarem, né, com o conflito de opiniões, sabe? E muitas vezes menos resiliente mentalmente para absorver a crítica e também se manterem no alto nível de competitividade. Então, isso tem sido um grande desafio, porque como mobilizar um grupo de pessoas que hoje tem um mundo de seguidores, tem um staff por trás dele, né, através do seu agente, da sua assessoria de comunicação e seus próprios familiares, que suprem ele, né, do que ele precisa em relação ao jogo, né? O treinador acabou perdendo o valor e importância nesse processo, ele foi colocado em segundo plano. Então, é um desafio para todos nós, sabe? E o que mais me preocupa essas relações de afastamento, eles construíram cada vez mais um atleta individualista, sabe? Individualista e dependente da informação externa, sabe? Então, a interpretação do jogo, e uma coisa que leva a outra, ela cada vez diminui mais. Hoje acontece um fato dentro do campo, a primeira reação do atleta é olhar para o banco de reservas e pedir uma orientação ao treinador. Para tudo, sabe? Eu cansei de viver nos últimos anos, na pele, um jogador lá do meio campo olhar para mim e avisar que o outro jogador do outro lado não estava se comportando como desejado. Eu abria os braços e respondia: para um pouquinho, meu filho, tu tá muito mais perto dele do que eu falo você para ele.
sabe? Que é básico. Em outros tempos, isso jamais aconteceria, sabe? Era o contrário. E além disso, era o contrário. Acontecia comigo isso aí. Pô, professor, ele tá do seu lado, fala para ele aí, pô. Porque, pô, então a preocupação passa como a gente fazer com que esses caras se preocupem com tudo, sabe? Então, esse é um desafio. E aí, dentro do campo, Piccoli, a gente também criar atividades, meios, jogos, treinamentos que tentem desenvolver esses jogos cooperativos e cada vez mais desenvolver jogos que levem o atleta a ter que decidir, ter que tomar decisão, sabe? Interpretar os espaços. E isso é um desafio porque leva tempo para ser desenvolvido, não é de uma hora para outra. Sim. Porque na hora que o bicho pega dentro do campo, o cara remete ao que o cara está mais acostumado a fazer. É cumprir roteiro. Esses dias eu dei uma entrevista para alguns meios de comunicação e os caras me perguntaram de alguns jogadores que tinham trabalhado comigo no Atlético, no Rafael Veiga, no Rony, que são excepcionais atletas, excepcionais jogadores, caras nota 1000. Né? E perguntando por que eles estavam demorando tanto a se encaixar no jogo do Palmeiras, né? Ah, mas é que com o Vanderlei eles não tinham jogado tão bem, não sei o quê. Cara, é difícil você esperar, né, que o meia, por exemplo, que nem o Rafael, fosse que nem o Djalminha, que nem o Alex, que nem o Ricardinho, sabe? Caras que eram intuitivos dentro do campo, que tinham a capacidade de fazer uma leitura, sabe, única e interpretar as ações. Hoje os caras precisam de uma informação, sabe? Precisa de um roteiro, um caminho a ser seguido dentro do campo. Então, aumentou a responsabilidade do treinador, valorizou os treinadores de uma maneira maior do que deviam, e com essa valorização também trouxe uma cobrança maior do que deve. Então, o treinador hoje, ele acaba sendo cobrado por tudo que acontece, né? E desproporcionalmente, proporcional no sentido, né? Porque aumentou a nossa responsabilidade hoje de fazer a leitura para o atleta de tudo, mas também trouxe para a gente uma cobrança, porque na hora que o bicho pega, o atleta fala o quê? Não, tem que falar com o professor lá. Não, tem que falar com o professor lá, sabe? Então, essa divisão, né, de tarefas, ela sempre tá ficando desproporcional, né? Desproporcional, porque os jogadores são as estrelas, eles têm que ser os caras que resolvem o problema, mas quem resolve, né, quem tem que dar a explicação é quem está lá atrás. Então, sempre foi assim, né? O treinador sempre é o responsável pelas derrotas e os jogadores vibram com as vitórias, mas cada vez está mais difícil de fazer essa gestão no momento que a gente vive.